Opa, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar um fenômeno na China, que é fenômeno de café do internet. Que significa? Talvez muitas pessoas, né, no Europa, nas Américas, talvez nunca ouvi essa termo, né? Na verdade, esse é uma coisa que surgiu talvez anos 90, né? E até agora ainda é popular, que muitas pessoas vão para um café onde tem muitos computadores e a pessoa vai lá e jogar videogame, né? E muitas dessas pessoas viram à noite jogando. Antigamente, quando a internet não foi uma coisa muito popular e não muitas pessoas têm computador, na China, por exemplo, eu acredito que Japão, Coreia, mesma situação, muitas pessoas vão para um café de internet, né? Significa que, como eu falei, é um lugar onde tem muitos computadores e pode usar a internet. E no começo é só para facilitar a pessoa usar a internet, agora virou mais logo virou mais uma coisa de pessoa jogar videogame juntos, alguma coisa assim, né? Mas eu não sei como que outros países, mas na China isso foi uma coisa, tendência até agora. É porque passou de 20 anos com o tempo, né? Cada pessoas começar tem dinheiro de comprar computador pessoal e colocar computador em casa. E normalmente se todo mundo tem computador em casa, não deveria ir mais desses cafés, né? Só que na China, dessa indústria de café de internet, continuando, fica uma coisa popular. Eu acredito que isso não é que as pessoas não têm condição de comprar computador e não usam computador, não gostam de usar computador em casa, é que virou um hábito, né? E tendência para pessoas talvez fugir um pouquinho da vida real. Por exemplo, a pessoa tem vida muito ocupado ou difícil, assim, tipo trabalhar o dia inteiro. E tem muita pessoa que, por causa da pressão da sociedade e tudo isso aqui, não tem tantos amigos ou alguém que não tem uma pessoa tipo não tem muitos amigos, né? Ou tem pessoa que queria fugir um pouquinho da vida real, talvez tem de mais pressão e jogar videogame em um local assim virou um estilo de vida, um hobby mais ou menos assim, né? Isso é muito comum na Ásia e na China também. Até hoje em dia, desses cafés de internet ainda é popular em muitas cidades, grandes, pequenas, não importa. Tem muitos desses lugares também. E como eu falei, que agora, como todo mundo tem computador, como o preço do computador não fica tão alto, desses cafés também evoluiu bastante, né? Hoje em dia, na China tem, eu acho que no Japão também, acho que uma cultura da leste Ásia, eu acredito. Essas pessoas que tem um pouco mais conforto do que somente tem esse café de internet e jogar videogame o dia inteiro, uma coisa assim. Você pode ordenar bebidas, comidas, tudo as coisas assim, isso já tem. Mas para a pessoa brincar, né, descansar melhor ainda, hoje em dia tem esses café internet mais chique que quase virou um hotel. Basicamente um hotel. Você pode dormir uma noite, várias noites assim, um hotel. Só que dentro do quarto do hotel tem computador que é muito top. Você pode jogar videogame e tudo, e tem telão grande assim, e tem fone de ouvido, tem Wi-Fi rápido, tudo é incluído.
Então, tem pessoas assim, no fim de semana, uma coisa assim, ou algo, vai para desses lugares e brincar, né? Jogar videogame com as pessoas online. E também temos pessoas tratam isso como um trabalho, porque tem pessoa que são profissional gamer, né? Daí eles vão para desses lugares assim. Eu não sei, às vezes talvez chineses ou asiáticos nós não importa tanto o espaço pessoal talvez, porque eu acho que o pessoal de oeste, né, incluindo o Brasil também, eu acho que o pessoal aprecia bastante espaço pessoal, privacidade, em outra palavra. Quando você tem um computador em casa, você pode ficar em casa, porque daí você tem sua privacidade, é mais apreciado assim. Mas na China ou na Ásia, eu vi isso, que espaço pessoal não é uma coisa tão importante. Então, mesmo que hoje em dia muitas pessoas já têm computador em casa, ainda preferem ir para esses locais, tipo café de internet, às vezes com amigos juntos, ir e ficar uma noite inteira. Muitas pessoas viram a noite jogando. E isso é um fato, uma coisa, um fenômeno na China, que desde sempre tem grupo de pessoas viciado com videogame e joga, né? Virou um estilo de vida, virou uma coisa indispensável para muitas gentes de fugir da vida real. Talvez passa uma coisa difícil e usa computador, né? Vai para parte de internet para descansar um pouco, né? Para curar um pouco a alma. E também tem gamers também, vai para esses lugares brincar com as pessoas e para ganhar dinheiro, né? Talvez melhorar o nível, né, do game. Não sei o que realmente e não jogo muito game, então eu não sei quais são os jogos populares, mas eu lembro quando eu estava na escola também, já era muito comum e popular entre os alunos, né? Depois da escola vai para café internet um pouquinho. Aquela época a pessoa não tem tanto computador em casa, às vezes para fugir não queria deixar os pais saber que brincar, né, jogar um pouco videogame, aí eles vão para esses lugares. Hoje em dia talvez é uma continuação das nossas gerações, né, das pessoas da escola que jogavam um pouco depois da escola e virou uma continuação de uma memória, e essas pessoas já virou adulto, já começa trabalhando e continuando fazendo a mesma coisa. Isso é uma coisa muito particular, posso dizer, que na China esses cafés de internet ainda é popular. É como se fosse uma comparação de biblioteca, né? Biblioteca na China ou em muitos lugares já não é muito comum de ser um lugar onde você lê livros físicos, né? Todo mundo, mais pessoas usa computador também. Biblioteca hoje em dia virou um lugar assim, de levar seu computador, estudar, trabalhar. Até tem pessoa usa computador para jogar um game assim. É mais ou menos assim mesmo. Na China, bibliotecas eu não vejo que tem tantas importâncias, infelizmente, mas são trocados pelas internet café assim. E sim, aí eu acredito que isso é uma coisa muito interessante. E no Brasil não vi. Eu acho que pessoas já preferem, né, tem privacidade de usar computador em casa ou brincar game em casa, ao invés de vai para um local assim com muitas pessoas. Eu acho que de maneira a gente fazer amizade ou o jeito de abordar com outras pessoas é um pouco diferente. Nós somos um pouquinho introvertido, mas em esse senso é um pouco um pouco diferente, né? De gosta de ir para o lugar fora, talvez também para não ficar tão sozinho em casa, talvez. É isso. E também sociedade, né? Nós temos vida meio difícil também, muitas pessoas
trabalha demais, né? Ou até pensa que a vida é tão difícil e não quer trabalhar mais e então começa a trabalhar qualquer coisa e quando tem dinheiro já vai para esses cafés na internet para esquecer os problemas da vida e vive uma vida assim. Eu penso que é um pouco difícil, mas isso é um fenômeno na China agora. Espero que você goste desse episódio. Se você tem algumas dúvidas ou outros conselhos sobre a China ou algo que você queria saber, pode deixar um comentário embaixo e até a próxima. Obrigado, tchau.